Boa tarde a todos e todas. Eu sou boliviana e tive a sorte de estar ligada à natureza desde ter a idade de direcionar minha ação ao trabalho, gerenciando áreas naturais primeiro, de uma perspectiva de pesquisa sobre o funcionamento da natureza e conservação da biodiversidade em reservas da biosfera. Em seguida, o apoio do envolvimento das populações locais nesse processo em o conceito das reservas da biosfera, para finalmente chegar ao espaço do consórcio Chica, onde encontrei o processo para ajudar, de alguma forma, a gestão sustentável da continuidade da vida da biodiversidade em meu país, primeiro. Eu tive a sorte de estar vinculada à UICN, a algumas comissões de especialistas, como é a Comissão de Áreas Protegidas e também a Comissão de Aspectos Econômicos e Sociais. Né? E dessa maneira eu tive a sorte de vincular-me ao consórcio. Embora o consórcio tenha sido formalmente estabelecido há 10 anos, em julho de 2010, em Genebra, na Suíça, com a realização de uma assembleia fundadora do consórcio Chica, sendo os membros signatários vários, especialmente Tagui Farbar, né? Nosso primeiro presidente, e outras várias pessoas envolvidas. Na verdade, a ideia fundamental, pero desde a origem deste movimento mundial, surgiu há quase 26 anos, primeiro dentro da UICN, no Congresso Mundial em Montreal. Estou falando de 26 anos atrás, né? No Canadá, onde em um workshop sobre gerenciamento colaborativo das áreas protegidas para a conservação, como parte do primeiro Congresso Mundial da Conservação, se começou a incorporar o trabalho programático. A partir de aí, foram tomadas outras medidas, né? Muito importantes dentro da UICN para incorporar no processo de trabalho da conservação essas a la gente, ¿no? A la gente local especialmente, ¿no? Então, foram estes casi 16 anos que muita gente estuvo trabalhando com o propósito de envolver muito mais forte a participação das populações locais dentro do movimento. Né? Em outubro de 2010 em diante, né? Em outubro de 2010 foi a primeira Assembleia Geral principal do consórcio Chica, em Nagoya, em Japão, com uma primeira reunião de planejamento em Shirakawa, e nós pudimos desenvolver uma visão ampla para trabalhar o plano de trabalho do consórcio. E nos conectamos mais fortemente com o WCMC, a organização que a nível global tem uma visão e um direcionamento que nos permitiu apoiar o estabelecimento de um registro de ticas na lista do planeta protegido. Nós encontramos com alguns
doadores, decidimos concentrar a energia em influenciar as decisões da CBD, não? Da Convenção da Diversidade Biológica, e a partir de 2010 existem todos os relatórios anuais, atas da Assembleias Generais, etc., e um monte de fotos de toda a história que tem o consórcio. Em resumo, e isso caracteriza nosso trabalho de envolver a las poblaciones locais e as comunidades indígenas, os povos indígenas. E eu vou fazer bem rapidinho uma menção em 11 pontos principais da caracterização de nosso trabalho desde inícios dos anos 90. Então, mais de 15 anos foi a preparação necessária antes da formalização do consórcio. 2, nós tivemos uma compreensão compartilhada da conservação em relação às pessoas, culturas, meios de subsistência, expressa de forma crucial nas instituições tradicionais de governança dos povos indígenas e as comunidades locais, seriamente comprometidas nas sociedades contemporâneas. 3, a motivação e comprometimento pessoal basado principalmente em fortes valores compartilhados, buscando maneiras mais equitativas, historicamente conscientes, humanas, inteligentes de entender e praticar a conservação, vinculando a diversidade biológica e cultural, promovendo meios de subsistência sustentáveis e pleno reconhecimento dos direitos e responsabilidades coletivos, buscando o empoderamento e autodeterminação de populações indígenas e comunidades locais, promovendo políticas e práticas que afirmam e inspiram a vitalidade da governança, que contribuem para o bem-estar das pessoas, em primeiro lugar, e a natureza, por consequência. Nós nos esforçamos conscientemente para encapsular tudo isso em único conceito, especialmente acrônimo, não? Que finalmente, uma síntese que será encontrada anos depois no conceito geral que nós agora estamos manejando como territórios da vida. ¿No? Los chicas son territorios de vida, donde la vida continúa, florece, ¿no? Y permite una vida digna de los habitantes que se encuentran gestionando este subterritorio. Son territorios de vida. 4, el énfasis en experiencias inspiradoras y conceptos en evolución, en vez de un cuerpo establecido de conocimientos, creencias y terminologías, ¿no? También nos identificamos engajamiento continuo de individuos capaces y comprometidos, ¿no? Que son parte de los pueblos indígenas, pero también hay profesionales de conservación, defensores de los derechos de pueblos indígenas y comunidades, académicos, formuladores de políticas también, funcionarios de las Naciones Unidas, por ejemplo, también, y vínculos de apoyo, de colaboración entre todos ellos, ¿no? La interacción y apoyo continuos entre los niveles local, internacional y nacional, con ejemplos de casos emblemáticos que informan a promoción de políticas internacionales, por su vez, los avances en la política internacional que se traducen en algunos casos en políticas nacionales en aquellos países que toman estas experiencias y estos trabajos para sí mismos, ¿no? También el uso consciente y fuerte de
UICN en sus eventos hemos usado para hacer pronunciamientos y políticas como trampolín para que esos pasen a la CBD, ¿no? A la Convención da Biodiversidade, de 1994 a 2008, como o CESP, la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales da UICN, se ha podido desarrollar un papel muy especial en ese trabajo de poder permear, de poder transferir estas reflexiones a los espacios globales de la CBD, ¿no? También el consorcio ha estado trabajando de una manera muy consciente las publicaciones técnicas, las cuales tienen los conceptos y problemas donde se articulan de manera accesible sin abranger un discurso de pesquisa simplista o elitista, tratando Senhora de... Carme, 2 ¿Sí? minutos, por favor. Ok, ya termino. Son 3 puntos más. Obrigada. También el uso parsimonioso de recursos escasos, principales investimentos en reuniones, aprendizado, articulación en cuestiones de políticas que afectan, en vez de crear una institución que tenga que pagar salarios, consultorías, escritorios, comunicación externa, etc. O consorcio se fundamenta en el trabajo de sus miembros y no tenemos una oficina en ninguna parte, trabajamos usando los recursos que los miembros tienen. Y un uso consciente y fuerte de comunicación electrónica, trabajamos a través de un mail, haciendo contribuciones voluntarias y en ambientes descentralizados, no comerciales. Y bueno, somos un grupo principal de personas comprometidas, sólidamente conectadas desde un inicio, capaces de resistir a oposición de conservadores, ¿no? Ese, en un resumen muy apretado, las características del consorcio y el trabajo que venimos haciendo hasta ahora. En la América Latina estamos creciendo. La Amazonía, los países amazónicos contienen una gran potencial, una gran riqueza, y estamos intentando a través del esfuerzo, como es el caso de MUPAN, de expandir este movimiento que ahora es global, que está en 80 países del mundo. Muito obrigado. Espero que ha dado para compreender al menos um pouquinho. Com certeza, nós agradecemos. Antes de passar a palavra, sério, então, em tempo, dizer o currículo, um breve histórico da senhora Carmen Miranda. Ela é coordenadora do consórcio ICA para a região amazônica, baseado na Bolívia. Ela é membro fundadora e atual presidente da SAVIA, Associação para a Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável. Com trabalhos publicados sobre uma variedade de assuntos, fez uma importante contribuição para a conservação da biodiversidade, áreas protegidas e gestão crítica, ou proprietária do ecossistema. Agora, e esse é o nosso breve histórico. Sabemos que tem muito mais, senhora Carmen Miranda, agradecemos a sua fala, muito importante para nós. Muito Agora, obrigada. Muito obrigada. Agora iremos ouvir a fala da senhora Rafaele Nicola, diretora executiva da Wetlands Internacional no Brasil, diretora técnico-científico do MUPAN, Mulheres em Ação no Pantanal e ponto de contato para o TICA, junto ao Consórcio Internacional ICA. Senhora Rafaela, por favor. Obrigada, Hilda. Boa tarde a todos. É um prazer enorme ver gente que há muito tempo eu não via aqui, conhecer algumas pessoas também que se juntaram a esse webinário, e espero que a gente tenha os outros encontros, que estejamos cada vez mais juntos. Primeiramente, em nome do consórcio ICA, da MUPAN e da Wetlands International, eu agradeço a presença de todos.
E também agradeço a iniciativa realizada pela Wetlands International, MUPAN, Consórcio ICA, juntamente com o Relato Jovem, que é a realização desses 4 webinários que teremos aí durante o mês sobre territórios de vida e conservação inclusiva. Claro que seria muito mais interessante estarmos presencialmente, mas esse momento tão duro, tão difícil que estamos vivendo globalmente, né, nos impede. Então, por favor, sintam-se abraçados e cumprimentados com muito carinho aqui nesse espaço coletivo. Antes de entrar para algumas considerações que eu gostaria de fazer, eu gostaria de convidá-los para ouvir algumas das vozes que eu considero bastante importantes. Acredito que todos estejam com as câmeras ligadas. Pediria ao meu colega Lucas que por favor, nos viabilize essa mensagem e depois eu continuo. Agradeço. Eu vi na Ticas, assim, um olhar profundo. Enfrentamento de luta. As Ticas no Brasil podem nos ajudar com a importância de cada comunidade e a valorização dos nossos ancestrais. Uma oportunidade de resgate e permanência da cultura. Isso é construir desde casa, não hacia afuera, hacia arriba. Com isso a gente consegue manter o nosso sistema de viver. Auto-reconhecimento de seu valor. Para você manter viva uma cultura, manter vivo um povo. Tem que ser uma causa comum. É um empoderamento que está em cada uma de nós. Nós temos que reconhecer o poder que nós temos e o que nós queremos. Queria muito compartilhar esse trecho de um vídeo com vocês, porque quando se fala em Tica, a gente está falando de territórios, de natureza, de conservação e das pessoas que vivem nesses territórios e conservam esses territórios. Então, antes de qualquer coisa, as vozes dessas pessoas, a representatividade de cada uma dessas pessoas e como cada uma dessas pessoas entende, percebe Tica, percebe territórios de vida é extremamente importante. Cada uma traz o seu saber para dentro do fazer, né? Então, Tica é muito mais do que um conceito abstrato, é uma forma de preservar o nosso planeta, é uma forma de nos reconectarmos como seres humanos, né? E reconectarmos com o nosso futuro. Nesse sentido, Tica sim, é um movimento, é uma paixão, é uma missão que eu acredito que provavelmente todos que estão aqui reunidos, de alguma maneira, se identificam com as suas histórias de vida, com esse conceito. Desde 2012, eu trabalho com conservação, não posso dizer trabalho, eu me dedico à conservação há mais de 20 anos, né, junto à conservação, principalmente de áreas úmidas. E em 2012 fui convidada por Carmen Miranda e, na época, a coordenadora do consórcio ICA, a Grazia, que foi uma das fundadoras do consórcio, a assumir um papel de facilitar os diálogos sobre ICA no Brasil. Bom, claro que eu sempre fui uma pessoa que teve a capacidade, pelo menos, de perceber que nenhum trabalho se faz só. Muito mais o trabalho que se quer desenvolver para um bem comum, né? Então, rapidamente a gente começou a buscar formas de dar visibilidade, de trazer, de promover a mobilização e o entendimento de Tica no Brasil junto com outras organizações. E nessa caminhada, nessa trajetória, logo de início, a MUPAN, Mulheres em Ação no Pantanal, junto à Áurea Garcia, que está aqui presente,
também assumiu a responsabilidade, né, de auxiliar, facilitar esses debates, facilitar lugares de discussão e promover o conceito. Logo em seguida, também nessa trajetória e reconhecendo, né, então, o convite feito pela Carmen, a minha entrada nesse consórcio, que hoje celebra 10 anos, Yara Vasco nos convidou o consórcio para uma participação no Sapis e Lapis em 2013. Tive o prazer de estar lá, né, e assim, é muito bom ver que agora estamos reunidos aqui, mesmo que virtualmente, com esse gostinho de estarmos juntas, né? Juntas e juntos. Então, prazer enorme. A MUPAN, ela é uma organização institucional que assumiu a responsabilidade de facilitar como ponto focal no Brasil os diálogos sobre TICA. Então, nesse sentido, como Carmen muito bem colocou, todas as ações são feitas de maneira voluntária. Então, desde o começo, em 2013, quando nós começamos a trabalhar mais através da MUPAN, a gente desenvolvia pequenos encontros, tentava dar um alcance e aproveitando também os espaços de pessoas e instituições que convidavam o próprio consórcio para participar sobre debates em relação a povos, a territórios de vida. Nós participávamos e tentávamos dar o máximo de visibilidade, fazíamos traduções voluntárias, enfim. Até que em 2018 nós recebemos também o convite para desenvolver o programa Corredor Azul, que é um programa desenvolvido pela Wetlands International e, ao mesmo tempo, também a conformação do escritório da Wetlands International no Brasil. Com isso, eu assumi o papel de diretora da Wetlands, continuo com a MUPAN e com toda essa trajetória de 20 anos que a MUPAN tem, mas conseguimos também um pouco mais de oxigênio, de pessoas, né, e de condições para realizar e mobilizar, realizar eventos, mobilizar ações para se discutir, né, de maneira um pouco mais estruturada o que é TICA e permitir com que mais pessoas, mais instituições conheçam o conceito e possam se apropriar desse conceito e principalmente as comunidades tradicionais, os povos indígenas, quem realmente está no campo conservando os territórios, né? Mas são sempre diálogos que transitam pela academia, por órgãos públicos, por outras ONGs e movimentos sociais e comunidades tradicionais. Então, em 2018, nós realizamos o primeiro encontro TICA no Brasil, contando com a participação da Carmen Miranda também e de algumas pessoas da Bolívia, e SPN, que foi um processo bastante interessante, aproximadamente 40 pessoas de diversas trajetórias e comunidades tradicionais também de várias áreas participaram desse encontro. E desse encontro, o que saiu dali, desse primeiro encontro, foi a conformação dessa plataforma TICA no Brasil, né? Que hoje está conformada por aproximadamente 50 pessoas. Desde então, nesse período de 2018 até agora, o que nós temos tentado fazer ao máximo é impulsionar as informações sobre TICA, na medida do possível traduzir as informações que estão em espanhol ou em inglês para português, promover pequenos vídeos que permitam um maior entendimento e maior acessibilidade dessas informações.
E Lilian tem acompanhado também a trajetória de algumas comunidades que decidiram, né, ou estão em processo, ou já decidiram se auto-reconhecer como Tika. Então, tem sido um processo muito rico. Em 2019, nós realizamos o segundo encontro Tika, também em Corumbá, de uma forma emblemática de transcender barreiras políticas, geopolíticas, né? Corumbá é uma região de divisa dentro do Pantanal que transborda países, né? Então é Brasil, Bolívia e Paraguai. Então foi uma maneira também de celebrar a questão transfronteiriça, com a participação de aproximadamente 50 pessoas nesse encontro. E nesse momento também nós alguns encaminhamentos marcantes foram a criação de uma comissão indígena. Senhora Rafaela, tempo. Serena Cadwell, obrigada, 2 minutos. Sim. Serena Cadwell, e também a criação da comissão quilombola de Mato Grosso do Sul. Bom, mais recentemente, Durval, acredito que vai falar com muito mais propriedade sobre essa experiência, a Mupan, nesse papel de facilitadora dos diálogos sobre Tika no Brasil, também acompanhou o processo de autorreconhecimento do território quilombola Calunga. E, enfim, durante esse período também facilitamos a participação de lideranças em encontros e eventos-chave, tanto aqui no Brasil quanto eventos realizados pelo consórcio Tika, no Peru e em outras regiões. Enfim, existe um espaço dedicado à Tika Brasil, que é uma plataforma virtual Tika, Espaço Tika Brasil, uma página web e plataforma virtual, onde várias informações estão disponíveis. E, bom, terminando ainda, espero que dentro do tempo, quis apenas compartilhar um pouco dessa trajetória, que é extremamente rica e é construída por todos. E espero que a gente possa, nesse e nos próximos encontros, enriquecer mais ainda esse processo e ter mais e mais organizações e pessoas envolvidas dentro dessa mobilização. Obrigada a todos pela atenção. Obrigada pela belíssima fala. Passamos agora, antes de passar a palavra, falar um pouco de quem é o senhor Damião Moreira. O senhor Damião Moreira, ele está aqui como representante do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Calunga, e hoje vai falar sobre como se deu os processos de assembleia para reconhecimento Tika na comunidade e a importância do diálogo para a conservação. Senhor Damião, por favor, passo a palavra. Olá, pessoal, boa noite para todos. É um prazer revê-los, pessoal da Mupan aqui, todo mundo presente, Durval ali, meu parceiro, nosso braço direito aqui do território, Vilmar Souza Costa ali, né, acabou de deixar o cargo da presidência da Associação Quilombo Calunga, e no início do processo Tikas foi presidido por ele, né? Então, enfim, pessoal, Luciano aí, a Lídia que tá organizando, muito obrigado por promover esse evento, esse diálogo, nessa oportunidade da gente passar um pouco do que foi o nosso processo e talvez com isso a gente consiga tirar algumas dúvidas de quem também está nesse mesmo caminho. Enfim, eu
Eu sempre vivi aqui dentro do território, né, do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Calunga. Além da minha atividade na agricultura familiar, eu também passei por trabalho no Previfogo, né, IBAMA, onde eu era o chefe de brigada de combate a incêndios florestais. Depois eu saí da brigada de incêndio justo para incorporar esse projeto financiado pelo CPF e EB, que, diga-se de passagem, nos possibilitou esse reconhecimento hoje, né? É claro que a gente precisa de financiamento para se mobilizar, para promover, né, ações, mesmo que dentro do território. Então, estou ressaltando aqui, porque sem apoio, é claro que a gente não estaria aqui, não estaria onde a gente está. Então, em 2019, como a Rafaela acabou de dizer, a gente foi convidado para participar acho que era o segundo encontro Ticas, né, em Corumbá, e tudo muito novo para a gente, então era meio difícil, eu não conseguia entender muito bem o que se passava, aí vinha muitas explicações, tinha a Carmen Miranda com o espanhol, que para mim era super alheio, eu não entendia nada, quase nada ali. E foi passando o evento e eu fui começando a entender o que era Ticas, né? O que estava querendo dizer com essa sigla nova para mim. E aos poucos a gente foi entendendo que o nosso território se encaixaria, né? Na verdade, já era uma Ticas ali. Já, apesar de ninguém reconhecer por esse nome, de ter novo esse conceito para a gente, mas quando a gente observava as características que ia se esclarecendo ali de o que seria um Tica, do que faz uma comunidade com esse título, a gente entendeu que éramos Tica. Aí restava a gente entender quais seriam as vantagens, o porquê da gente entrar fazer esse registro, né? Que não temos, assim, para dizer para vocês esclarecidamente o porquê, o motivo de se aderir. Mas, digamos que por a gente ter prestado, né, esse trabalho de conservação para o mundo durante todo esse tempo, e considerando que Ticas era um título, que Ticas seria um registro, né? Então, um reconhecimento daquela comunidade para o mundo como tal, como conservadora, como território de vida. Então, não relutamos, assim, não hesitamos em vez de questionar o que seria vindo de benefício, quais seriam as vantagens, a gente focou a nossa energia em descobrir como faríamos, quais seriam os próximos passos para que a gente fizesse esse registro, né? Uma vez que, durante o evento, e depois a gente chegando aqui, conversando com o pessoal da AQK, debatendo bastante com o Durval, que é o nosso parceiro ali, né? Um quilombola branco e tal. Entendemos que trabalharíamos para fazer o registro. A gente entendeu que não teria malefício, né, advindo
do reconhecimento. Então, ficou mais fácil assim, e principalmente porque a gente estava entrando, né, nesse período complicado que o Brasil se passa hoje. Quem é povo tradicional, quem trabalha com povos tradicionais, percebe o quanto ficou mais complicado, e isso já era promessa e consolida, né, para esse povo. Então, a gente era meio que tentando achar forças, achar meios para agarrar, para manter o território de vida conservado, manter os povos ali com dignidade, né? Então, a gente apegou ao registro também para conseguir força, né? Unir força com outros povos, inclusive povos internacionais, para que nos tornassem uma unidade muito mais forte, né? Porque, afinal, estamos tratando de um título internacional, um reconhecimento internacional. Aí, daí, depois de tomar essa decisão de procurar os meios e caminhos para se registrar, começou os corre e, assim, a dificuldade, mas dificuldade boa, né, que era fazer todas aquelas assembleias, porque o território é gigantesco, né, é o maior quilombo do Brasil. Então, imaginem um local desse com pouca comunicação, né, sem energia elétrica, transporte precário, e a gente tendo que chegar nesse povo todo, né, para fazer esse apanhado. E o principal, antes de ter a ata de aprovação, a gente precisava também trabalhar o convencimento com aquelas pessoas, né, com aquelas comunidades, do que era TICA, do que para que nos tornar uma TICA. Então, aí passamos a trabalhar esse desafio, né, que era o convencimento. Mas a gente, devido a esse projeto que a gente estava trabalhando, a gente já vinha em uma maratona de trabalhos dentro dessas comunidades, e estávamos, digamos que, com a credibilidade em alta, assim, apesar da gente não entender direito, assim, não ter super claro o passo a passo da TICA, assim, o quilombo se tornando TICA não vai facilitar financiamento, não vai trazer recurso concreto. Então... tempo. Ok. Então, a gente ficou meio com essa parte facilitada, que era essa credibilidade que a gente estava em alta. Então, o pessoal estava confiando bastante na gente, porque foi a primeira vez que a associação começou, deu conta mesmo de trabalhar para dentro do território, com efetividade, com presença, né, num território tão grande, sem recurso. Imagina o quanto é difícil a presença da associação dentro disso. Então, nessa gestão, a gente conseguiu ter essa credibilidade, e graças a isso a gente conseguiu a aprovação por parte da comunidade, né? Convencer eles do processo TICAS e do interesse, da importância de sermos reconhecidos internacionalmente nesse cenário que o Brasil se iniciava, né? Então, passamos dessa fase, que foi as assembleias para aprovação, para conhecer TICAS e depois aprovar, mas não parou por aí, né? Depois a gente teve com a Lília, né, Lília? Uma assembleia mais apurada, com os representantes já eleitos naquelas assembleias que a gente vinha fazendo também, que também era parte a seleção
esses representantes que vinham a aprovar realmente com muito mais conhecimento e propriedade de causa esse conceito TICAS. Aí, nessa reunião final, a Lília já estava agarrada, firme, junto com o Durval ali, né? Senhor Damião, conclua, por favor. Ah, tá. Bom, gente, então, é isso. É claro que não dá para, mesmo resumindo aqui, não dá para colocar tudo. Fica aqui meus agradecimentos, o apoio da Lupan, o apoio do Durval, Luciano ali, Vilmar Souza Costa por ter promovido esse progresso dentro do território. E é isso. Muito obrigada, senhor Damião. Agora passamos a palavra à senhora Yara Vasco. Ela que é membro e especialista da Comissão Mundial de Áreas Protegidas no Brasil, CMAP, UICN, com experiência na gestão de políticas públicas de conservação da biodiversidade e de desenvolvimento sustentável dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Atua como analista ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade, no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Senhora Yara Vascos, por favor. Muito obrigada, Romilda. Vocês me ouvem bem? Então, ao agradecer o convite, eu parabenizo a iniciativa do consórcio TICA, da MUPAN, né, das Mulheres em Ação no Pantanal, e também da Wetlands International e da RELAC, que eu fico muito feliz de ver o Luciano e de ver essa cara jovem assumindo aí a rede de jovens líderes em áreas protegidas e conservadas da América Latina e Caribe. Então, é uma alegria imensa estar aqui e poder dividir, né, esses momentos aí de fala com a querida Carmen Miranda, com a Rafaela Nicola, com o Damião Moreira e com todos esses que estão aqui assistindo, e dizer que vários colegas meus, inclusive do ICMBio, da universidade, queriam estar participando e eu não tinha entendido que poderiam ingressar aí para estar acompanhando também. Eu avisei que o link depois né, vai estar disponibilizado aí nas redes sociais, mas eu acho que esse é um momento muito importante da gente ir dando sequência e aprofundando, na verdade, o diálogo, e quando a gente fica por último, a gente tem que falar rapidinho e tentar sintetizar e falar as coisas que ainda não foram faladas. Então, não é nada do que eu tinha programado, mas eu vou tentar para contribuir, porque eu acho que agora, nesse momento, embora a gente esteja celebrando uma conquista, que foi uma conquista política 10 anos atrás, a criação do consórcio internacional das ICAS, né? Essa é uma conquista que ela vem, a Carmen citou 26 anos, e eu tenho uma trajetória profissional dentro da área socioambiental no governo federal, e aqui eu queria só deixar claro que eu estou de férias, não estou representando ou falando pelo Instituto Chico Mendes, mas no lugar de fala aqui de uma pessoa, de uma especialista que é membro não só da Comissão Mundial de Áreas Protegidas da IUCN, aqui no Brasil, mas que recentemente também desenvolveu pesquisa que trata das interfaces de terras indígenas, territórios tradicionais e unidades de conservação federais. Então, rapidamente, para contribuir com esse debate sobre TICAS no Brasil, e as suas interfaces, quer dizer, as interfaces desses territórios de vida, desses territórios tradicionais, desses povos culturalmente diferenciados que procuram, como forma de resistência, manter sua identidade e seus modos de vida nesses seus lugares, que tem toda essa relação com sua ancestralidade. TICA vem e chega como um conceito, se desenvolveu como um conceito de conservação inclusiva, de conservação socialmente inclusiva, né? A gente tem documentos desde antes da década de 90, e foi no Congresso Mundial de Áreas Protegidas de Caracas,
e eu queria dizer assim, como eu tenho uma formação em ciências sociais, né, é muito interessante a gente perceber que, historicamente, povos indígenas e comunidades tradicionais que, dentro de muitos cenários, né, de colonização, principalmente aqui na América Latina, invisíveis na história, e não só, né, mas eles passam a assumir um protagonismo e a cobrar direitos. Então, a gente viveu um processo, na verdade, da década de 80 e 90, de conquistas de direitos, e particularmente aqui no Brasil, a gente teve a Constituição Federal, que assegurou direitos fundamentais para povos indígenas, para quilombolas, e as próprias comunidades tradicionais também tiveram um amparo nos seus modos de ser, viver e fazer, que também estão gravados na nossa Constituição. Mas Tica é um conceito, Tica é uma ideia, Tica, esses territórios indígenas, as áreas comunitárias conservadas, elas estão nesse cenário de uma política mundial de biodiversidade, de uma política mundial de áreas protegidas, num contexto que eu encaro como um contexto de luta. No Brasil, não é uma política pública, Tica em si. Você tem no campo das políticas de conservação da biodiversidade, de áreas protegidas, a gente tem o Sistema Brasileiro de Áreas Protegidas, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Então, a gente tem as unidades de conservação, que a gente tem algumas categorias específicas para beneficiar povos e comunidades tradicionais, particularmente comunidades tradicionais, os povos indígenas, eles têm legislação específica, regime específico e tem, inclusive, uma política específica, política nacional de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Mas, como conceito, como ideia, uma terra indígena também pode ser vista como Tica. O que talvez, assim, em pouco tempo não seja suficiente para a gente esclarecer, são determinadas diferenças entre o que é Tica como um conceito, Tica como um movimento político que é extremamente importante e que os parceiros dessa rede mundial, do consórcio Tica, e aí eu destaco todo o empenho do MUPAN, particularmente da Rafaela Nicola, ela citou o próprio SAPI, o Seminário Áreas Protegidas e Inclusão Social, que a gente tentou, na verdade, foi mais um espaço para a gente ampliar esse diálogo, mas a gente tem, na verdade, uma política consolidada para a proteção de territórios tradicionais e modos de vida com categorias específicas como as reservas extrativistas e as próprias reservas de desenvolvimento sustentável. Hoje essas duas categorias, para ficar só nessas duas que beneficiam comunidades tradicionais, a gente tem mais de 2 milhões de hectares protegidos, né, entre o sistema federal, estadual e municipal, e só que não é suficiente. E aí o que acontece com todos esses territórios que hoje não são beneficiados por uma política pública consolidada e estruturada? Por isso que eu queria assim, aproveitar esse momento de fala para a gente pensar em Tica como um conceito muito importante e para a gente entender a dimensão desse conceito no Brasil e no mundo, eu vou citar estudos que foram feitos, 3 estudos em 2008, 2015 e 2016, cuja fonte me foi repassada pela amiga Carmen Miranda. 2 desses estudos foram feitos pela Oxfam, uma instituição altamente credenciada, e os resultados são os seguintes: os povos indígenas e comunidades locais e tradicionais, quilombolas, coletivamente, estima-se que eles abrangem cerca de 50% das terras no mundo, no planeta. E dentro desse 50%,
do planeta, estima-se que estão 80% da biodiversidade mundial. Eu acho que só esses dados, muito claramente, por mais que seja uma estimativa, eles refletem a importância desses territórios e porque, na verdade, o próprio consórcio TICA, ele nasce sob os auspícios da CDB, da Convenção da Diversidade Biológica, porque a importância desses territórios transcende em muitos sistemas nacionais de áreas protegidas. Então, todo e qualquer esforço de reconhecimento, de valorização, de apoio e de articulação política é extremamente fundamental, né? A Romilda deu um aviso para a gente de não falar em política, a gente não vai falar em política partidária de forma alguma, mas a gente vive uma pandemia, a gente vive uma situação extremamente grave do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico. Muitos países, sobretudo da América Latina, já vinham vivendo problemas econômicos e problemas políticos, e a gente tem, na verdade, uma oportunidade de agora que povos indígenas, quilombolas, as comunidades tradicionais estão sendo violentamente atacadas, tanto nos seus direitos quanto na sua vulnerabilidade frente a um vírus dessa magnitude, né, que está nos assolando, a gente valorizar essa iniciativa do consórcio ICA e procurar, na verdade, mobilizar, estimular para que as organizações locais, regionais, nacionais, territórios, né? Eu acho que o papel que MUPAN, particularmente, vem feito há anos, que o próprio ESPN, o Instituto Sociedade, População e Natureza, acabou de produzir um documento que fala numa análise da situação legal e implementação dos TICAs no Brasil. Eu acho que a gente está caminhando ainda lentamente, mas a gente precisa avançar, e eu acho que o avanço ele vai se dar quando a gente conseguir mobilizar em escala mais ampla as organizações dos povos indígenas, dos quilombolas, das comunidades tradicionais e locais. E ano passado, em outubro, no terceiro CAPILAC, né, no Congresso Latino-Americano e Caribe de Áreas Protegidas, a gente teve uma grande participação, apesar do pouco apoio do governo brasileiro, a gente conseguiu difundir um pouco mais essa ideia. A gente saiu de lá em outubro, em janeiro eu fui convidada para dar um curso de capacitação, Carmen Miranda me passou uma série de documentos e materiais para poder compartilhar com a COIAB, né, a Coordenação das Organizações Indígenas Brasileiras, porque eles queriam mais conhecimento, eles queriam saber mais. Então, eu acho assim, que essa iniciativa, como vocês estão fazendo nesse mês, a gente tem que ampliar esse debate, a gente tem que chamar mais lideranças para eles entenderem muito mais do que se trata, porque, na verdade, eu tive a oportunidade de ficar apenas um dia com o pessoal da COIAB e a gente ficou com uma pauta que daria para trabalhar conteúdo aí para um ano inteiro. Então, eu quero deixar aqui, na verdade, uma mensagem de ânimo, né? Para que a gente entenda que TICA, como essa ideia, como esse conceito, precisa de força, e essa força a gente precisa dentro de uma articulação político-institucional, com essas lideranças participando e com os parceiros todos aí apoiando. Tá? E a gente se coloca à disposição. Eu acho que no CAPILAC, ano passado, lá no Peru, no Congresso Latino-Americano de Áreas Protegidas da IUCN, o grupo TICA fez no encerramento, inclusive, um desafio para as comissões mundiais de áreas protegidas da IUCN nos países, e eu estou buscando internalizar isso com o companheiro Cláudio Maretti, com a companheira Marisete Catapan. Então, a gente está buscando, na verdade, um meio de fortalecer as organizações locais e regionais de povos e comunidades tradicionais,
isso a gente se soma, a sua vez, e encarar essa luta aí junto com a gente. O ICMBio tem uma agenda grande, o CNPq particularmente, tem a rede de conhecimentos da sociobiodiversidade, eu acho que tem a plataforma dos territórios tradicionais, que é uma demanda da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, e eu fecho antes que a Romilda me mande. Tchau, gente. Ai, boa tarde. Bom, é lamentável ter que interromper as falas, mas enfim, nós temos um tempo e, mediante a isso, nós iremos agora abrir para inscrição de falas, só que pessoas que estão aqui junto conosco nesse webinário, são somente 3 perguntas devido ao tempo. E gostaríamos, então, que as 3 pessoas se colocassem para fazer a pergunta, sendo 2 minutos para cada pessoa. Nós não podemos, infelizmente, extrapolar mais o tempo, porque senão a rede fecha a plataforma e aí o nosso seminário não será concluído. E não é isso que queremos, né? Então, abro agora para a fala. Quem é o primeiro inscrito, por favor? Senhor Durval Mota. Posso falar? Sim, por favor, lembrando que são 2 minutos, tá? Obrigada. Ok. Só para complementar a fala de Damião, foram feitos 17 assembleias locais, coordenadas, esse processo todo, pelo Vilmar, que era o presidente da AQK, e nas reuniões, nas assembleias locais, tinha como ponto de pauta a questão do conceito TICA, né? E que isso era exposto pelo Damião, que ao final, após todo mundo entender o que era, e o Damião explicava isso de uma maneira muito clara e boa, né? Ele falava deles, né? Como eles viviam. E acabava que todo mundo entendia a fala de Damião, e ao final o Damião submetia à aprovação. Se devia tentar fazer o registro internacional do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Calunga como TICA. Isso foi discutido nas 17 assembleias locais, que agregou todas as 39 comunidades do sítio histórico. E, ao final, teve a assembleia de posse dos representantes, onde foi, com a presença da Lília, foi discutido e votado se devia prosseguir com o registro internacional do sítio histórico como TICA, e foi aprovado. Quer dizer, então isso foi um processo longo, né, mas bem conduzido pela diretoria da AQK e pelo Damião. Então, parabéns, Damião, parabéns à diretoria da AQK. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, Silval, no tempo, hein? Que bom. O próximo, por favor, ou a próxima. Eu tenho uma pergunta, não sei se o organizador pode perguntar, mas eu queria ouvir por as comunidades que se autorreconhecem como TICA, quais benefícios para as lutas locais elas enxergam. Eu ouvi o Damião falar da importância dessa visibilidade internacional, né? Afinal de contas é um registro junto ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, fora a possibilidade de pertencer a o consórcio TICA, né, como membro, mas eu queria perguntar na visão dos participantes como eles enxergam com benefícios as lutas locais, o autorreconhecimento. Ok, obrigada, Luciano. Mais alguém para que a gente possa concluir esse bloco? Esse único bloco, na verdade.
Ei, Bom, gente, até o tudo momento. bem? Oi, tudo bem? Eu escrevi a pergunta, né? Mas eu só queria ressaltar aqui que é porque a gente fica revoltado, né, com as notícias que a gente ouve e que assim que dói lá no fundo do coração, né? Além desse problema aí com o coronavírus, a gente vê tanta coisa que esse governo está desfazendo, né, dos nossos progressos, das nossas conquistas. E eu queria saber como que tá as lutas, né, com relação a tentar sair dessa, a tentar não passar por essas. Não sei direito, né? Tipo, como que está sendo a reação dos povos indígenas, dos órgãos ambientais, com relação a essa desmatamento da Amazônia aumentou demais, liberação de grilagem, né? Então, tanta coisa assim que a gente vai ficando tão, é, tão triste, né? De pensar que eles estão acabando com o nosso meio ambiente, com o nosso país. Aí é só isso, mas queria saber, né, das lutas, como é que tá. Obrigada, Juliana. Agora nós vamos voltar para a fala para os participantes da mesa e dizendo a eles para ficarem à vontade em responder as perguntas e fazerem também já as suas considerações finais. Lembrando que são 17h50 aqui no Mato Grosso do Sul, né? E nós temos um tempo, tá, para concluir tudo isso. Por favor, quem sentir a vontade em responder às colocações feitas, pode se manifestar. Posso falar? Sim. Então, eu acho assim, no episódio do desmatamento do Cerrado dentro do sítio histórico, os jovens da RELAC aí se manifestaram a favor. Eu acho que se espera, né, essa solidariedade e ampliação da luta. Agora, o momento é muito ruim, né? Porque os caras estão vindo com tudo para destruir, né? Destruir o Cerrado, destruir a Amazônia, né? Isso teve outros episódios lá no município de Cavalcante. Agora, a gente conseguiu reagir porque a secretária do Meio Ambiente do Estado de Goiás teve uma posição muito firme. Mas está lá o terreno desmatado e os caras já entraram com recurso e a gente tem que continuar lutando. A gente espera que essa solidariedade internacional entre povos indígenas e comunidades tradicionais sirva para reforçar a luta, porque, afinal de contas, essas comunidades indígenas e povos tradicionais prestam um relevante serviço para o planeta, porque eles já vêm, o caso dos Calungas, 300 anos convivendo de uma maneira harmônica com o Cerrado. Quer dizer, agora, eles estão sendo atacados, né, com força, não é uma... Quer dizer, é um negócio difícil. E a gente espera que essa união entre povos que têm as mesmas experiências de vida, né, praticamente, com ligeiras diferenças entre os povos indígenas e as populações tradicionais, a gente espera que isso permita que reforce a luta, né, para se defender e para conquistar, porque tem interesses internacionais também que tentam preservar o meio ambiente. Afinal de contas, a Amazônia não é só do Brasil, ela é do planeta. Então, a gente espera que essa luta reforce isso. Daí a gente encontre mais parceiros, vamos dizer. O CEPF mesmo está preocupado com isso. Talvez porque também o GEF está preocupado com isso, né? E a ONU lá também se preocupa com essa preservação do meio ambiente. A gente viu há poucos dias a organização dos empresários lá e pressionar o Mourão. E estão pressionando. Peço que conclua, por favor. Tá bom, era só isso. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Bom, voltando agora para os facilitadores da mesa, muito obrigado, seu Durval, e para que vocês possam responder os questionamentos feitos pelos três participantes. Posso e também fazer as suas considerações finais. Então, posso aproveitar? Posso aproveitar, Sim, deixa? Por favor. Por favor. Então, tá. O Luciano, é o seguinte, eu acho que é fundamental e foi uma conquista, na verdade, né, uma batalha
do consórcio, toda essa mobilização de você dar visibilidade para esses territórios. Eu acho que esse registro e essa possibilidade dessas áreas, né, dos TICAs figurarem no mapa mundial de conservação, né, no WCMC, isso é uma coisa extremamente importante. Assim, quando eu falei rapidamente sobre a invisibilidade, né, desses povos ao longo da história, de que em que momento político, da cena política, inclusive mundial, eles assumem o protagonismo, passam a ser sujeitos de direitos, esses territórios fazem parte desses sujeitos, dessa identidade, né? Então, assim, a sua luta se completa quando você, na verdade, consegue que a sociedade enxergue a importância e o valor desses territórios para além do mercado, para além do valor dos recursos e das riquezas em si desse território, porque a maior riqueza é aquilo que é de um simbolismo que muitas vezes muitas culturas não conseguem alcançar, a cultura ocidental particularmente. Então, eu acho que, assim, é um processo que é um processo formal e que é dessa forma que o mundo ocidental enxerga, a gente precisa dar visibilidade. Então, eu acho que essas áreas que não são absorvidas por sistemas nacionais de áreas protegidas, e mesmo aquelas que são, porque a gente nem tocou em questão de sobreposição, a gente tem inúmeros conflitos com relação a isso. Então, eu acho que a iniciativa brasileira, né, da plataforma dos territórios tradicionais, que está sendo liderada pela CNPCT, pela essa Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e o Ministério Público, é extremamente importante, né? A gente, pelo ICMBio, pelo CNPT, está desenvolvendo a rede de conhecimentos da sociobiodiversidade, porque a gente acredita que o diálogo de saberes vai nos ajudar a avançar com as políticas públicas, e que esse reconhecimento e valorização dos TICAs aqui no Brasil tragam mais políticas públicas de apoio a esses territórios, de apoio a essas comunidades, para que realmente eles possam exercer sua autonomia e sua autodeterminação nos seus territórios de vida. Então, eu acho que a importância é muito grande da gente conseguir, na verdade, projetar esses territórios nesse panorama mundial de conservação, dada a importância que esses territórios têm para a conservação da biodiversidade mundial, para o equilíbrio do clima, para os serviços ecossistêmicos e para tudo. Então, Luciano, eu acho que, por isso que eu acho que é uma luta que vale a pena, por isso que eu acho que o engajamento das organizações ao consórcio é fundamental. E aí, com isso, eu me despeço agradecendo demais essa oportunidade de estar aqui com vocês e espero muito que a gente crie outros momentos e mais oportunidades aí de diálogo de saberes, né? E que a gente possa estar passando, explicando, porque tudo que é formal e é burocrático é muito complicado, é uma outra linguagem. Então, como é que a gente torna isso acessível, né? É isso. Muito obrigada. Então Muito obrigada. Galera, eu vou pegar a carona na fala da Yara, se você me permite, Yara. O que nós temos aqui, né, olhando para todo esse conjunto de esforços, tanto dentro do consórcio TICA, quanto outros vários esforços que têm sido feitos globalmente, né, é um desafio de mudar, de virar esse jogo, né? Nós precisamos começar a pautar os governos, a pautar as instituições financeiras sobre o que realmente importa, né? Não tem como dissociar a discussão de TICA e do papel das comunidades tradicionais e povos indígenas, do contexto político, social e econômico que nós estamos vivendo nesse momento, né? Eu não me refiro a uma discussão partidária, mas sim uma questão de contexto, né? Em meio a uma pandemia, cada vez mais se vê uma política de desmantelo, de invisibilidade, de buscar invisibilizar
E nós precisamos olhar para o potencial e o papel que cada instituição e cada organização, as organizações locais, as associações de base têm desenvolvido, né? E promover realmente, como a Yara colocou, cada vez mais diálogos de saberes, para que essa pauta, essas questões que perpassam pelo território de vida, não sejam pautas que não sejam pautas marginais, e sim pautas centrais, né? Essa situação que a gente vive dos eventos extremos climáticos, né? Há pouco tempo o que se viu uma situação inédita, né? Ocorrendo no sul do país, no Brasil. Se a gente olhar só para o Brasil, já é suficiente para ver o quanto os eventos climáticos extremos têm afetado as nossas vidas, né? O quanto a falta de políticas organizadas e estruturadas para a conservação tem afetado, né? E cada vez mais as pessoas se sentem perplexas em vista a uma pandemia, como um vírus consegue transformar o mundo, né? Então, como nós podemos usar, ter como oportunidade, né, também, de transformar, né, esse valor material que hoje é o que rege, né? As pessoas se medem pelo que elas têm e não pelo que elas são, né? E hoje elas estão, cada vez mais, a sociedade está se confrontando com, poxa, eu não posso ter, então quem eu sou, né? Eu estou em casa, não consumo, quem eu sou, né? E isso tem causado uma série de enfermidades. E muitas vezes isso vem justamente pela dissociação do ser humano, né? Da nossa desconexão com a natureza, né? E as comunidades tradicionais, os territórios de vida, trazem um outro tipo de saber, né? Que está estreitamente conectado com a natureza, com o ser, né? Que precisa ser pautado. Então, em suma, assim, eu acho que nós temos hoje não só um desafio, mas uma grande oportunidade de mais e mais organizações se engajarem em movimentos similares, para que as comunidades tradicionais não sejam invisibilizadas, porque não são invisíveis, são estrategicamente invisibilizadas e criminosamente invisibilizadas, né? E se comece a pautar as agendas globais, as agendas internacionais e as agendas nacionais. Então, dito isso, assim, eu gostaria de agradecer, né, a paciência de todos também por me ouvir e dizer que realmente é um caminho longo. Eu espero que tenhamos, sim, vários diálogos em vários espaços diferentes e cada vez mais outras organizações também assumam essa tarefa, isso se multiplique, né? E que cada vez mais também organizações locais se auto-reconheçam como TICA e passem também a instigar as organizações globais e órgãos financiadores para chamar para a corresponsabilidade desses órgãos financiadores em relação ao que eles deveriam suprir e cumprir para que o planeta seja conservado, né? Então, obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Próximo. Muito brevemente. Eu vou retomar os conceitos planteados por nuestra amiga Yara. Estou absolutamente de acordo, concordo com ela, todas essas vantagens que a TICAS oferecem à humanidade. Um aspecto, además de todo que señalou Yara, é que esta visibilização, através do reconhecimento internacional, promove a solidariedade dentro das comunidades e entre as comunidades. Creo que el hecho de que hayan formas de trabalhar com os recursos naturais de maneira sustenible
en este momento es lo que la humanidad necesita. ¿Cuál va a ser el mundo que vamos a tener después de que pase esta pandemia? ¿No? Tenemos que plantear de otras maneras o desenvolvimentos hacia la sustentabilidad. Eso es muy importante. Entonces, este proceso de reconocimiento internacional también fortalece el intercambio entre las diferentes poblaciones que están luchando por ser conocidas y presentar cuál es su contribución a la humanidad. Yo creo que es muy importante fortalecer estos procesos y mostrar el aporte de los pueblos indígenas al resto del mundo, que está buscando de alguna manera vías para mantener la vida en el planeta. Obrigada. Muito obrigada por todos vocês que contribuíram com esse webinário. Nós gostaríamos de lembrar e de comunicar, na verdade, que o próximo tema da próxima semana será sobre juventude. E a mesa ela será composta por Luciano Regis, ele é coordenador da Rede Jovem no Brasil, Júlio Nancy, representando e o membro honorário Chica, Dione Torquato, representando o grupo extrativista, e uma liderança Cadwell. A Mesaque Rocha, Associação Brigadista Indígena da Nação Cadwell. O tema da mesa será Jovens em Defesa dos Territórios da Vida. De vida. Com isso, nós estamos encerrando esse webinário, agradecendo a participação de todos e todas. Gostaria que de, a princípio, nos desculparmos pelo início, certo? E esse novo atual, né, que são esses mecanismos, às vezes, eles não dialogam de acordo com a nossa vontade, mas a intenção é que esse webinário, possa ter servido para todos, e com certeza serviu, e essas falas foram maravilhosas, e possamos, então, dar continuidade a esse trabalho. Nosso muito obrigado, gratidão, sucesso sempre, e vamos seguindo juntos. Agradeço a presença de todos. Gostaria de finalizar aqui, convidando-os, né, novamente para estar conosco na próxima semana. Podem dar uma olhadinha lá no convite que foi encaminhado. Nós temos aí 1 mês de diálogos, mais 3 encontros previstos, tá? E a gente está aberto, como a Rafaela disse, nós temos o Espaço Tica Brasil, que pode ser acessado, contém vários documentos, vídeos e um pouco mais sobre o trabalho que a gente desenvolve junto ao MUPAN, junto ao Wetlands. Tá? Então, nós estamos abertos, estamos disponíveis aí, e o espaço é para isso, é para uso comum, é para a gente ter essa acessibilidade, né, nesses informes, nesses documentos que são tão importantes, tanto para as comunidades locais, quanto para a gente, às vezes pesquisadores, instituições que queiram saber um pouco mais. Tá? Agradeço imensamente a presença da Carmen Miranda, que nos cedeu um tempo aí para nos encher de saberes. Yara Vasco, muito obrigado. Rafaela, Nicola, agradeço imensamente aí, né, por tudo, e o auxílio também para montar, para trazer possibilitar esse espaço de fala.
Damião, foi um prazer ter você aqui, compartilhando isso, compartilhando como foi esse processo dentro do território Calunga. Eu acho que é muito importante para que outras comunidades se inspirem, né, nisso tudo que vocês fizeram, em todo esse processo, que foi um processo realmente enriquecedor. E ao Luciano, companheiro aí que está na coordenação desses encontros, só tenho a agradecer ao pessoal da comunicação, que também está trabalhando duro aí para isso, a Relac Jovem. Então, só estender aí os meus sinceros agradecimentos. Luciano, gostaria de falar algo? Gente, obrigado demais. Semana que vem a gente continua com a pauta Juventude, TICAS, né? A gente vai conversar um pouco sobre como a juventude vem lutando aí para o fortalecimento desse conceito que eu, pelo menos, vejo como uma grande estratégia de luta para os povos indígenas e comunidades locais. Quero dar um abraço especial para o meu irmão Damião. Uma vez que a gente se encontrou, a gente ia dormir todo dia, 3 horas da manhã, batendo papo, eu aprendendo com ele demais. Valeu mesmo, vamos se encontrando.